Meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos ler na Carta aos Filipenses, capítulo número 2. Carta aos Filipenses, capítulo número 2. Estamos a estudar a reconstrução das portas de Neemias e iremos para o livro de Neemias. Mas antes disso, vamos ler aqui este texto. A projeção é a aula 4, a porta do vale, para quem está na projeção. Então iremos ler, irmãos, estas palavras do apóstolo Paulo. Filipenses 2, 6, até ao versículo número 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Amém? E agora, irmãos, vamos abrir no livro de Neemias, capítulo número 3. Neemias, no capítulo que temos estado a estudar, capítulo 3. E vamos ler o versículo 13 e 14. Neemias 3, 13 e 14. Então já vimos uma sequência de portas que foram reconstruídas e agora encontramos aqui esta referência no versículo 13. A porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram. E agora o versículo 14. E a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recab. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós falamos já das primeiras 3 portas que davam acesso à cidade de Jerusalém. E, mais uma vez, repetimos a importância destas portas. Os muros davam segurança, mas as portas davam o acesso. Um acesso não indiscriminado, mas um acesso controlado sobre aqueles que entravam, aqueles que saíam. E, portanto, a cidade de Jerusalém estava a tornar-se uma cidade segura e habitável. E agora, irmãos, depois de nós termos falado sobre 3 portas, a porta das ovelhas, a porta do peixe, e domingo passado falamos extensamente sobre a porta velha. Hoje vamos falar sobre estas 2 portas e talvez até uma terceira, se conseguirmos lá chegar. Então, irmãos, nós estamos aqui agora no versículo 13, chegados à porta do vale. Os irmãos estão a ver ali na projeção. A porta do vale, a 4ª porta. Qual é para nós o significado desta porta? E nós temos estado sempre a procurar entender o significado, porque a palavra de Deus, ela, tudo o que tem, não é por acaso. Nós sabemos que o Espírito Santo inspirou os escritores a registar esta palavra e também, em segundo lugar, não só não está ali por acaso, como também tem um significado para nós hoje. Há pessoas que acham que o Velho Testamento não tem para nós qualquer importância. Então ficam só com o Novo Testamento. E há alguns ainda que no Novo Testamento também acham que há partes que não têm muita importância. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda. Até as genealogias são inspiradas. E têm lições para nós. E nós já temos falado sobre isso. Então, meus irmãos, esta porta do vale significa para nós humildade. É o descer ao vale. A humildade. E por isso nós lemos aquele texto há instantes, onde nós vemos talvez o exemplo, talvez não, certamente, o exemplo maior de humildade que nós encontramos na pessoa do Senhor Jesus. E nós lemos, sendo em forma de Deus. Então, Jesus era Deus. E é Deus, eternamente.
Mas diz assim, não teve por usurpação ser igual a Deus. E esta palavra aqui é muito significativa porque o inimigo de Deus é chamado o usurpador. Usurpador, usurpar quer dizer ocupar um lugar que não é seu. E nós sabemos que o desejo do inimigo de Deus foi, numa loucura, foi querer ser igual a Deus e querer ocupar o trono de Deus, querer ser igual a Deus. Mas o Senhor Jesus, que é igual a Deus porque Ele é Deus, Ele aceitou não ser igual a Deus e humilhou-se em forma de homem. Não é maravilhoso, irmãos? Não há maior humildade do que esta. Alguém que, tendo direito, prescinde desse direito por amor e por obediência ao Pai, nós sabemos. Então nós lemos, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, o espírito da humildade é o espírito do servo. Quando nós estamos numa de defesa dos nossos direitos, da nossa dignidade, da nossa pessoa, nós estamos num caminho muito difícil, espiritualmente falando. E eu conheço gente muito boa, mas muito orgulhosa. O orgulho. Irmãos, eu queria que os irmãos compreendessem bem isto. Às vezes nós temos uma espécie de uma escala de pecados e achamos que certos pecados são mais importantes, são mais graves do que outros. Eu vou dizer aos irmãos qual é o pecado que está na lista, lá em cima, no topo. O orgulho. O orgulho é a coisa mais grave que nós podemos ter no nosso coração. Porque, de facto, esse pecado é de Lúcifer. O orgulho. E nós temos de ter noção da gravidade do orgulho. E não há melhor antídoto para o orgulho do que nós descermos ao vale. Nós nos humilharmos. E a humilhação, ela não é apenas uma coisa que nós dizemos a Deus com palavras. E eu acho que todos nós já aprendemos isso na nossa vida. Quando nós dizemos, Senhor, eu quero ser teu servo e quero ser humilde. Oh, irmão, eu costumo dizer, cuidado com as orações que o irmão faz. Cuidado, porque Deus leva a sério. Ai, tu queres ser humilde? Então vamos lá tratar disso. E começam a vir as humilhações. Os irmãos já foram humilhados? Ninguém está a manifestar, provavelmente não é? Já foram humilhados. Uma situação em que nós fomos rebaixados, às vezes até publicamente, diante de pessoas, rebaixados injustamente. Já passaram por isso? Olha, mas não é nada agradável, é como tomar óleo e fígado de bacalhau, não é? Hoje em dia as crianças já não têm isso, mas no meu tempo ainda se tomava o óleo e fígado de bacalhau. Meus irmãos, para nós sermos humildes, nós temos de passar pela humilhação. E eu vou agora dar aqui uma dica aos irmãos. Quanto melhor nós aceitarmos a humilhação, mais depressa nos vemos livres desse processo tão difícil e doloroso. Se nós resistirmos no nosso orgulho, é como aqueles alunos que vão fazer a prova, não passam na primeira prova, repetem a segunda, não passam na segunda. Na escola de Deus, o Senhor só nos deixa avançar se nós passarmos nas provas. Quantas provas é que já fez? Eu já fiz 50 vezes o mesmo exame. Ainda não passou? Não. Porquê? Porque não desceu à porta do vale. Ainda não passou pela porta do vale. Não se deixou humilhar. Então, meus irmãos, a dica é esta. Quando o irmão passar por uma humilhação, aceite como vinda do Senhor. Diga, Senhor, isto é para me humilhar, é para eu ser mais humilde. Amém. Amém. Então, tenho aqui um colega meu. Ele foi elevado, eu fui rebaixado. Se isto vem de ti, amém. Se não vem, se corrige. Não é preciso estar aqui agora aos gritos. Não é assim que o servo procede. Então, meus irmãos, na vida espiritual, sobretudo, não estou a falar tanto da vida do mundo, mas na nossa vida espiritual, nós temos de ter o espírito, como diz aqui, o sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós podemos achar-nos importantes, mas, irmãos, se nós nos achamos importantes e se Deus quer que nós nos aniquilemos a nós mesmos, amém. Não há problema.
Só faz mal, só dói à nossa carne. Ai, estou muito magoado. Não, o que está magoado é a sua carne. A nossa carne é que fica magoada. Ai, eu fui muito ferido. Irmãos, tudo bem, nós somos feridos, mas quando nós entendemos como Davi entendeu, quando aquele homem chamado Simei lhe atirava pedras, e o general que estava lá com Davi disse: "Oh, Davi, tu queres que eu corte o pescoço a este indivíduo?" E Davi disse: "Não. Quem sabe que foi o Senhor que mandou para me humilhar." Mas estou a ver, o sentimento que havia no coração de Davi é o coração de Jesus e é o coração que nós devemos também ter como servos. Então, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, Jesus era Deus e fez-se homem. É rei e fez-se servo. Pronto. Aqui está o nosso exemplo de humildade. Então, na vida do servo de Deus, nós temos de compreender que há um princípio do reino, o reino de Deus, o reino que Jesus ensinou, o reino do qual Ele é rei e do qual nós somos servos, súbditos. O reino tem certos princípios. Há muitos princípios que nós conhecemos. Há um que diz assim: todo aquele que se quiser exaltar será humilhado. E o que se humilhar será exaltado. Pronto, irmãos. Então, se o irmão aspira um dia a ser exaltado pelo Senhor, humilhe-se. Não tem mal nenhum. Ficar em último lugar, esquecerem-se de nós, não há problema. Desde que o Senhor não se esqueça, está tudo bem. Está tudo certo. Então, meus irmãos, este é o caminho da porta do vale. Na obra do Senhor não há lugar para orgulhosos, soberbos, mas para os obedientes, os que se humilham perante o Senhor Deus. E Neemias foi um bom exemplo, porque ele tinha uma posição muito elevada, nós sabemos, como copeiro do rei. Já dissemos que copeiro era também uma pessoa íntima e um conselheiro do rei, mas ele aceitou ser um trabalhador, estar ali no meio dos outros. É o servo, não é? Trabalhando no meio da poeira, ouvindo aqueles insultos, os desafios de Sambalate, de Tobias, aquela confusão. Ele estava ali. Nós somos servos, o Senhor chamou-nos para sermos servos. E quanto mais nós servirmos, mais nos identificamos com Jesus. Mais o mundo vê em nós a pessoa de Jesus. Isto é muito importante, irmãos, para todos nós. A começar por nós, pastores, porque o pastor, às vezes, nós temos que subir aqui ao estrado e isso pode nos dar a volta à cabeça. Quantos centímetros é que isto tem? 20? Não? Humberto sabe isso assim a olho. O sujeito, que nunca foi nada na vida, mas um dia sobe 20 centímetros, acha-se o máximo. Graças a Deus nós não temos esse problema, não é? Porque não deixamos que alguém seja levantado pastor ou até diácono. Se é uma pessoa que tem essa loucura. Subiu, chega aqui, fica fascinado. Olha, eu estou importante aqui. Oh. Meus irmãos, nós somos servos. E quanto mais servos, melhor. Quanto mais nós descermos, melhor. O menor entre eles virá a ser 1000. Os irmãos já conhecem essa palavra, não é? Porque é que o menor virá a ser 1000? O menor número que existe é o 0. Não vou aqui entrar em coisas matemáticas complexas, não é? É o 0. Mas se eu for 2 zeros, aí é que é, não é? E se eu for 3 zeros? Pastor, aí já é muito. Pois se eu for 3 zeros, mas com Jesus, quanto é que dá? 1000. Então, o menor virá a ser 1000. Então, se nós tivermos esta atitude de humildade, nós evitamos, olha, vou dizer aqui algumas coisas. Guerrinhas, ciúmes, invejas, queixumes, lamúrias. Se nós formos humildes. A humildade é um remédio que cura tudo isso. Nós lemos aqui, irmãos, que no versículo 13, a porta do vale reparou Anum. Anum, nós temos estado a chamar a atenção dos irmãos para o significado destes nomes. Anum quer dizer gracioso.
E foi ele o responsável por esta parte da obra da edificação. E é uma porta que nós temos de manter sempre muito controlada, para não deixar entrar aquelas coisas que já falamos. Vaidade, presunção, muito cuidado, porque Deus quer nos usar. Vamos imaginar que um irmão aqui tem assim um sonho profético, uma coisa extraordinária. Não é? E Deus tem dado isso. Nós tivemos um desses sonhos no dia 1 de janeiro. Lembram-se deste ano? Um sonho. Primeiro dia do ano, se eu deu para a igreja um sonho mostrando aquelas 5 portas, 3 que se abriam, outras 2 iam-se abrir durante o ano. Agora imaginem que a pessoa tem o sonho e ela diz assim, Deus deu-me a mim, não deu aos outros. Não é que eu seja muito importante, mas Deus escolheu-me a mim. Então, ele está a fazer o quê? Ele está a abrir a porta do vale e a deixar que entre a vaidade, não é? A soberba. É preciso controlar. Cuidado, cuidado. Ser gracioso, o que é que significa? Ter consciência de que tudo o que nós temos e tudo o que nós somos é pela graça. E o que é graça? Favor imerecido. Se é pela graça. Pergunto aos irmãos, o irmão que teve o sonho profético, o que é que ele fez para ter o sonho? Para já, ele estava a dormir. Não é? Nem sequer estava a trabalhar, estava a dormir. Estava deitado, no quentinho. O que é que ele fez? Foi o Senhor que visitou pela sua misericórdia, pela graça. Então, os dons, carisma, quer dizer os dons da graça. Vem da graça do Senhor. Deus quer dar mais dons e usar mais a igreja nos dons. Mas temos de entender o seguinte, os dons vêm pela graça. Não é por alguém merecer mais, é pela graça. E muitas vezes Deus até dá o dom mais precioso àquele que é o mais humilde e o que tem menos honra na igreja, e Deus dá. Muito bem, então, um outro texto em Pedro que diz assim, revesti-vos de humildade, 1 de Pedro 5, 5 e 6. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Está aqui algum soberbo? Nunca encontrei nenhum, não é? Mas às vezes, se tiver por aí algum, saiba que Deus resiste aos soberbos. Deus, irmãos, Deus não tolera. Quando o soberbo aparece, ele não consegue obter a graça de Deus, não consegue. Deus resiste aos soberbos. Mas dá o quê? Graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Amém, meus irmãos? Então, Jesus é chamado o lírio dos vales, humilde, uma flor humilde, mas tão bonita, e por isso a Bíblia compara Jesus ao lírio dos vales. Eu sou o lírio dos vales. É aquele que se destaca. E nós gostaríamos que na igreja houvesse muitos lírios assim, não é? E Deus quer que haja muitas flores assim humildes, simples. Todos nós, servos de Deus. Nenhum de nós confia em si mesmo. Se estamos aqui, é pela misericórdia do Senhor. Servindo-nos uns aos outros. E se nós tivermos este espírito, irmãos, o Senhor vai se agradar e vai nos abençoar. Há também aqui uma referência aos moradores de Zanoa. Não é especificado quem eram exatamente os moradores de Zanoa, apenas se sabe que era uma cidade que pertencia aos filhos de Judá, mas, e nós sabemos que Jesus é da tribo, qual é a tribo de Jesus? É de Judá, não é? Mas o significado de Zanoa quer dizer água suja. Não é assim um significado muito bonito, não é? Água suja. Mas é interessante, irmãos, porque foram eles que edificaram a porta do vale. E eu creio que todos aqueles que têm noção de que nós viemos de uma água suja, não é verdade? Nós viemos de uma vida de pecado, de erros, mas o Senhor foi misericordioso, e nós lemos aqui em Coríntios, mas haveis sido
lavados. E aqui em Coríntios, nós não temos aqui o texto, mas antes deste versículo, o apóstolo Paulo faz uma lista daquilo que os coríntios tinham sido. Irmãos, e eram coisas muito graves, a vida dos coríntios. Mas Paulo diz assim, mas não importa, vocês eram uma água suja, mas agora haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia. Muito bem, irmãos. Então, eu creio que todos nós entendemos bem o significado e a importância. Então, nós já vimos a terceira porta, a porta velha, que nos fala da eternidade. E falamos agora, concluindo a aula do domingo passado, a porta do vale, que nos fala de humildade. Aprendei de mim, que sou humilde de coração. Eu esqueci-me de dizer isto, mas todos os irmãos sabem. A humildade não tem nada a ver com o aspecto exterior, não é? Aquelas pessoas assim, sou muito humilde. Oh, irmão, como está? Não é essa coisa? Irmão, hoje o irmão vai fazer... Não, eu não quero aparecer, eu sou muito humilde. Essa coisa de... Não é? Que é uma soberba disfarçada. Então não tem nada a ver com isso. A humildade onde é que está? Está no coração. É aí que Deus quer ver a humildade. Irmãos, passemos agora, então, para a próxima porta, e nós vamos ler aqui a seguir, no versículo 14, versículo número 14. Pedia que projetassem exatamente. Esta porta é a porta do monturo, porta do monturo, que nós lemos no versículo 14. E a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe. Muito bem. Irmãos, a porta do monturo era a porta por onde era escoado o lixo da cidade. Porque havia também lixo que precisava de sair. Por onde? Pela porta do monturo. Era a porta por onde saía o lixo. Por isso, esta porta fala-nos de limpeza, fala-nos de santificação. Santificação num aspecto. O aspecto da purificação, de tirar o lixo. É isso que significa a porta do monturo. Primeiro entendimento que nós temos de ter. O grande lixo da nossa vida, ele já foi removido. Aleluia. Jesus já morreu por nós na cruz e já levou todo aquele lixo que nós tínhamos. Agora, nós continuamos a ser pecadores. Infelizmente, nós ainda pecamos. Não pecamos porque nós queremos pecar. E nós não vivemos em pecado. Há uma diferença entre pecar por não conseguir ser perfeito, que nós ainda vivemos num corpo imperfeito, num mundo imperfeito, por isso ainda precisamos de purificação. Precisamos de uma porta para colocar o lixo fora. Então nós entendemos o seguinte, Jesus já morreu por nós, levando sobre si os nossos pecados. E agora, no dia a dia, o que é que acontece a seguir? Acontece que quando nós pecamos, nós temos um recurso para que o lixo seja removido da nossa vida. Então lemos este texto, todos aqui já devem saber de cor. Vamos ler em voz alta comigo? Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo, no sentido de cada pecado. Então, se eu peco, e nós pecamos, às vezes, conscientemente, nós temos consciência, errei aqui. Mas eu vou dizer uma coisa, ninguém fique triste. E aqueles que nós nem temos consciência? Não é? Só Deus vê. Então nós só temos uma coisa a fazer. É clamar pelo sangue de Jesus e pedir perdão, dizer, Senhor, perdoa. É por isso que nós temos de valorizar cada vez mais o sangue de Jesus. O poder perdoador do sangue de Jesus. Como Ele nos limpa, como Ele vê. Uma coisa, irmãos, reparem, há pouco disse, vou insistir. Uma coisa é viver no pecado. Há pessoas que são crentes em Jesus, gostam de Jesus e tal, mas vivem fora da orientação do Senhor. Aí o sangue de Jesus não opera coisa nenhuma. Pode clamar à vontade. Porque a pessoa está fora da luz, não está na luz.
Então, este perdão é para aqueles que andam na luz. Eu ando na luz, mas eu falho. Eu dirijo-me ao Senhor e digo: Senhor, perdoa os meus pecados. Aqueles de que eu tenho consciência e os muitos de que eu nem sequer tive consciência. E a palavra do Senhor promete-nos isto. Se nós estamos na luz, nós andamos na luz, se nós temos comunhão uns com os outros, é interessante, irmãos, porque às vezes nós não valorizamos esta comunhão. Mas se eu estou sem comunhão, se eu quebrei a comunhão com os irmãos, isso impede a bênção do Senhor na minha vida também. Não é só a minha relação com Deus, é a minha relação com Deus e com os outros, a comunhão. Então, se eu estou na luz e vivo em comunhão com os outros, o sangue de Jesus me purifica. Foi o que aconteceu já esta manhã. Os irmãos sentiram na vossa vida quando nós nos ajoelhamos. Nós ajoelhamos-nos. Alguns não puderam por razões de saúde. Mas nós clamamos pelo sangue de Jesus. E nesse momento, meus irmãos, sabem o que é que aconteceu? Abriu-se a porta do monturo e o lixo foi lá para fora. Não é maravilhoso, irmãos? Alguém gosta de ter em casa muito lixo acumulado? Gostam? Os irmãos fazem coleção do lixo da semana? Vão guardando em saquinhos. Lixo de segunda-feira. Vou conservar aqui. Lixo de terça. Depois chegam ao sábado e olham: que maravilha, já tenho aqui tanto lixo. É isso que fazem? Não, o lixo é fora de casa. Então, para nós também é lixo fora. Nós não queremos andar a cheirar a lixo. Então, temos que nos lavar. E o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado. Vemos aqui também, irmãos, que esta porta foi reparada por um homem chamado Malquias. E diz assim, Malquias, o Recabita. Nós vamos fazer aqui uma pequena digressão, sem perder demasiado tempo, para explicar aos irmãos o que eram os Recabitas, porque talvez muitos ainda não tenham ouvido. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir comigo no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Jeremias 35. Eu vou resumir aqui para os irmãos. Jeremias viveu e profetizou nos tempos que antecederam a última invasão de Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém. Nabucodonosor invadiu 3 vezes, à terceira vez ele destruiu a cidade e o templo. E então o Senhor deu a Jeremias palavras de exortação, de orientação ao povo, mas os judeus não ouviram Jeremias e não quiseram atender à voz do Senhor. Então Jeremias vai ter com estes homens recabitas. Eu vou ler com os irmãos, é mais fácil, no capítulo 35, o versículo 1. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles. Os recabitas eram um clã judeu nómada. Quer dizer, eles não habitavam em lugar fixo e não habitavam em tendas. Perdão, eles não habitavam em casas, habitavam em tendas. Deslocavam-se. E tinham uma característica: eles não bebiam vinho, nem trabalhavam a terra, nem tinham vinhas, por uma orientação do seu pai, do seu antepassado, chamado Jonadab. Então nós lemos assim: Jeremias foi enviado à casa dos recabitas e com uma proposta, disse aos recabitas para eles beberem vinho, sabendo ele que os recabitas não bebem vinho. E nós lemos no versículo número 4, e os levei à casa do Senhor, versículo 5, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Bom, e então o Senhor usou
esta obediência dos recabitas para falar algo no versículo 13, para aplicar aos judeus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, quer dizer, foram obedientes. Antes ouviram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas ações, boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vossos pais, mas não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Então os irmãos estão a ver que Jeremias usou os recabitas como uma figura daqueles que são obedientes, daqueles que obedecem, que não se esquecem, que atendem à voz do Senhor. E o Senhor agradou-se dos recabitas, no versículo 16. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo, os judeus, não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, que foi a última invasão que veio a destruir Jerusalém. Pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E agora reparem o que é que o Senhor diz a respeito dos recabitas. Versículo 18. E à casa dos recabitas disse Jeremias: vocês são uns exagerados, foi isso? Vocês são uns fanáticos, foi isso? Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Nós reparem, o tempo passou, e quem é que nós vamos encontrar a construir os muros e as portas? Um recabita. Aí está a promessa do Senhor: não faltará varão. E agora está ali Malquias. Malquias, que era um maioral de um distrito ali, ele estava à frente da reconstrução. Os irmãos estão a ver como Deus valoriza a fidelidade e a obediência. Deus valoriza muito isso, irmãos. Nós temos que ser fiéis ao Senhor, nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Quando o Senhor nos dá uma orientação para nós fazermos alguma coisa, nós temos de atender, a não ser que o Senhor nos diga uma coisa diferente. É por isso que nós não andamos a saltar de igreja em igreja. Porque o Senhor colocou-nos aqui, pelo menos a mim, o Senhor colocou-nos por uma orientação dEle. Mas na igreja houve um problema, houve lá um pastor. Sim, mas eu só vou tomar uma atitude, só vou procurar outra, se o Senhor me disser. O Senhor não me disse? Então vou ficar quietinho no meu lugar. O Senhor não me demitiu. Às vezes nós ouvimos até pastores dizendo assim: o pastor tal demitiu-se, deixou de ser pastor. Irmãos, eu não me posso demitir porque eu não tenho sindicato, não tenho proteção jurídica, não tenho nada. Vou-me demitir de quê? Não tenho nenhum vínculo laboral e aqui entre nós nem tenho salário também, não é? Vou-me demitir de quê? Se o Senhor me chamou para o ministério, só se eu me demitir do Senhor. De resto eu vou fazer o quê? Então, meus irmãos, nós fomos chamados pelo Senhor, o Senhor deu-nos instruções. Querem ver uma instrução? Clamar pelo sangue de Jesus, consultar a palavra, consultar o Senhor. E nós não vamos esquecer isso, senão as coisas do Senhor não mudam assim. O Senhor quer que nós sejamos fiéis, obedientes. E se nós fizermos assim, nós estamos na posição dos recabitas. Amém, irmãos? Então nós vemos que o Senhor, Ele usou os recabitas e estava ali aquele homem
Malquias o Recabita. Então, meus irmãos, concluindo, de que é que nos fala esta porta? Fala-nos da santificação. Vamos ler aqui alguns textos que falam disso mesmo. Diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Irmãos, o mundo está aí na imundícia, está tudo certo, não há problema nenhum. Há pessoas que vivem no meio do lixo, que se sentem bem no meio do lixo. Nós não, a Igreja do Senhor não, nós já saímos daí. Então nós não fomos chamados para a imundícia, mas para a santificação. Hoje nós vemos nos relacionamentos as pessoas, eu acho que hoje os jovens já não se casam, ou casam. Acho que não. Ajuntam-se. Juntam-se. Depois fazem aquele período de garantia, não é? É 3 anos. Na Europa, os eletrodomésticos é 3 anos, salvo erro. Então, vê se o casamento dá, se não dá, tal. E depois, às vezes, dás-te uma criança, lá vão tratar dos papéis, porque aquilo para eles é tudo, ó. Nós não, irmãos. Nós não andamos aqui a brincar a casamentos, não. Nós temos um entendimento, uma orientação na palavra de Deus. Nós sabemos o que é o casamento para Deus. Não é uma questão de papeizinhos. É um projeto de Deus na nossa vida, que é um testemunho de algo espiritual. Então nós temos que ter cuidado. As pessoas vivem no meio da mentira, do roubo. Não tem mal nenhum. Mentem a torto e a direito. Aquilo é uma lixeirada. Nós não. E às vezes o preço é alto. Mas nós não fazemos isso, irmãos. Porquê? Porque Deus não nos chamou para o lixo. Deus chamou-nos para a santificação. Por isso nós lemos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a pessoa pode ter os títulos que tem. Eu sou cristão, eu sou cristino, eu sou evangélico, sou pentecostal, sou maranata. Está tudo certo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Depois, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas, então, o que é que nos pode separar de Deus? Só uma coisa: o lixo. Isso aí. Então, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém, irmãos? Então, se o Senhor nos deu para a nossa vida certas orientações, por exemplo, nós, obreiros, não é a igreja, nós, obreiros, nós evitamos beber vinho. Não bebemos vinho por uma orientação que o Senhor nos deu, não é nenhuma imposição, mas nós não bebemos, não é? Não bebemos. Por uma razão. Álcool, pois, porque podemos não beber vinho, mas beber vodka, não é? Não, nós não bebemos. Não há pecado nenhum se alguém beber, não vai para o inferno por causa disso. Mas a nós deu-nos uma orientação. Porquê? Porque o Senhor quer que nós estejamos cheios do Espírito Santo. E é uma coisa, e nós não temos horas para estar cheios do Espírito Santo. A gente podia dizer assim: Senhor, à sexta-feira não há culto, eu vou, não preciso estar cheio do Espírito Santo à sexta-feira. Pois é. Mas se o Senhor me quiser usar à sexta-feira, o que é que eu vou fazer? Vou dizer: Espírito Santo, venha antes amanhã, porque eu hoje estou aqui um bocado. Estou até a ver aqui 2 coisas, 2 Bíblias, 2 inários. Nós não fazemos isso. Os irmãos podem ficar tranquilos. Se virem aqui na frente um pastor alegre, é a alegria do Espírito Santo. Não é outra, é a alegria do Espírito Santo. Meus irmãos, então, esta é a porta do monturo. Eu estou hesitando se avanço agora para a próxima, mas eu acho que a próxima é tão importante que nós vamos deixá-la para o próximo domingo. Amém?